Rádio Vizela. Sempre ligados consigo. O Executivo Municipal de Vizela aprovou por maioria esta terça-feira um aditamento ao contrato de cessão de exploração do balneário termal assinado com a Companhia de Banhos em 2011. Concretamente, a Companhia de Banhos passou uma parte importante e significativa do balneário termal para a Câmara de Vizela, sem qualquer ónus associado. O objetivo, diz o Presidente da Câmara, Vítor Hugo Salgado, é colocar o balneário a funcionar em pleno, pelo menos até ao final do ano, se não mais cedo, pela altura do verão. Em 3 meses nós já iniciamos o processo e já estamos a dar passos. E o passo é que, efetivamente, a Companhia de Banhos de Vizela passou uma parte importante e significativa para o balneário termal e para a parte efetiva da Câmara Municipal de Vizela. Qual é o objetivo? O objetivo fundamental é, no final do primeiro semestre, durante o mês de junho, julho, fazer a reabertura definitiva do balneário termal e concluir as obras, em particular, em 3 áreas que estão pendentes. A primeira obra é o parque de estacionamento, que efetivamente ainda não está concluído. A segunda obra é o acesso e os respectivos consultórios e balneários, que também não está concluído. E, por último, e não menos importante, a colocação da piscina vertente Spa, que é uma das piscinas maiores da Península Ibérica nesta vertente, em funcionamento. Quem vai fazer essas obras? As obras serão feitas todas pela TESAL, a empresa que é concessionária e que efetivamente lhes será imposto pela Câmara Municipal de Vizela. Os vereadores do PS, Dora Gaspar e João Elídio Costa, abstiveram-se com posterior apresentação de declaração de voto. O contrato com a TESAL foi alvo de concurso público internacional e um futuro aditamento ao mesmo pode não ter enquadramento legal, disse Dora Gaspar. O Presidente da Câmara adiantou factos que nos suscitam as dúvidas e que nos levam à abstenção, nomeadamente de que este é um primeiro passo para uma alteração ao contrato que a Câmara Municipal de Vizela tem com a TESAL. O contrato com a TESAL foi alvo de um concurso público internacional que a TESAL ganhou com base em pressupostos de recuperação, nomeadamente do cineteatro, de toda aquela área com balneários, etc. E, portanto, o Sr. Presidente informou aqui que posteriormente virá uma alteração a esse contrato, o que para nós nos suscita sérias dúvidas legais, porque se um concurso público internacional foi lançado com base em determinados pressupostos, se foram criadas expectativas à Câmara e aos vizelenses de recuperação de um imóvel sem custos para a Câmara Municipal de Vizela, nós queremos ver cumprida toda a legalidade. Do lado da coligação, Fátima Andrade quis saber mais sobre o processo. Depositou em Vítor Hugo Salgado um voto de confiança no que a esta matéria diz respeito. Eu perguntei ao Sr. Presidente se tinha a certeza que aquele aditamento iria efetivamente ficar a custo zero para a Câmara, para os munícipes, porque os munícipes não têm nada que pagar mais 2 aditamentos, mais um aditamento que nos dará pelo menos mais 2 espaços. É claro que eu tive que perguntar se o concessionário atual da TESAL se iria cumprir o contrato, porque nos habitua a não cumprir rigorosamente nada. Como se sabe, há rendas de valor muito elevado em atraso e disse sempre que vai cumprir e depois não cumpre. Considerando que, efetivamente, que essa matéria será uma matéria que vai ser trazida à Câmara posteriormente, eu dou o benefício da dúvida ao Sr. Presidente da Câmara, que é ele que representa os vizelenses. Esta reunião ficou também marcada por outros assuntos, entre eles alguns dos temas que têm sido debatidos ao longo das últimas sessões, levantados pela bancada do Partido Socialista, mais precisamente por João Elídio Costa. João Elídio Costa, que entregou em mãos um documento ao Executivo do Movimento Vizela Sempre, no sentido de ver esclarecidas algumas questões às quais não obteve resposta. Das mãos de Joaquim Meireles, vereador responsável pelas obras municipais, recebeu, entretanto, outro documento a dar conta de alguns pormenores solicitados sobre as mesmas obras, um documento ao qual a Rádio Vizela ainda não teve acesso. Vítor Hugo Salgado, Presidente da Câmara Municipal de Vizela, também falou da questão do Beco das Bolsas, entregando em mãos à Comunicação Social e aos vereadores socialistas um documento do Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga a dar conta de que a Câmara Municipal de Vizela não foi condenada
nada em qualquer tipo de processo relacionado com o caso, apenas foi condenada, disse, a prestar informações e documentos sobre este assunto. Mas João Alídio Costa, apesar de valorizar este documento do Tribunal Administrativo, refere que há outros que vêm contradizer o que vem sendo dito pelo Executivo ao longo dos tempos sobre este caso. De qualquer maneira, nós mantemos a nossa posição relativamente, essencialmente, a uma situação que é o das bolsas, porque temos documentação que contradiz exatamente aquilo que o Sr. Presidente e o documento que, inclusivamente, foi entregue, não é mentira aquilo que ele disse, porque, na realidade, aquilo que foi pedido pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga foi para que a Câmara remetesse ao Tribunal as decisões que efetivamente foram tomadas, quer a nível de Junta de Freguesia, quer a nível da Câmara, mas há outras decisões do Tribunal anteriores que claramente decidem e definem, aliás, isso é dito por mais que um advogado, porque já consultamos mais que um advogado relativamente a essa situação, e que definem claramente que a posse do caminho de servidão é exatamente o Sr. Ovídio Cunha. O acionamento do regimento no que diz respeito aos tempos de intervenção. A partir de agora, os vereadores terão apenas 5 minutos em cada ponto. O objetivo, segundo o Presidente da Câmara, é evitar sessões como a última, que teve a duração de 4 horas. Mas a oposição socialista diz que é mais uma tentativa de calar o PS, garantindo que a oposição continuará firme, construtiva, numa lógica de defesa dos vigilantes.